Prezados irmãos, bom dia. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, segunda-feira abençoada, início de semana, início de ano novo. Aleluia. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal nesta segunda-feira abençoada. Nós vamos orar. Tomamos conhecimento ontem à tarde e algo que nos deixou um pouco preocupado, e já começamos a orar desde ontem, e não foi diferente na igreja. A filha da irmã Nedi, mãe da Luana, mãe da Juju, da Juliana Teixeira, Natália Teixeira, me parece Moreira Teixeira, tomamos conhecimento que ela foi hospitalizada. Está no hospital infantil e nós queremos aqui desde já também congratular com os parentes, com os irmãos, no conforto e também continuar orando, intercedendo pela vida desta criança que a nossa irmã Nedi, com muito carinho, está criando. Passou um susto, mas nada é impossível para Deus. Quero pedir oração pela garota, pela jovenzinha Natália Teixeira, para que Deus possa fazer uma obra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui para falar da tua palavra. Deus, eu quero apresentar mais uma vez, quero interceder aqui mais uma vez, junto com a igreja, junto com os irmãos, pela vida, pela saúde da Natália Teixeira. Deus abençoa Nedi, seus familiares que, claro, estão preocupados, mas o Senhor é o médico dos médicos, pode entrar naquela instituição hospitalar infantil para fazer uma grande obra. E Natália voltar para o seio da tua família, trazendo felicidade, porque nós amamos, sua família te ama, as amiguinhas amam ela. Dá vitória e ajuda, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Meus amados, temos um assunto importantíssimo para dar continuidade aqui nesta segunda-feira. Iniciamos ontem, domingo, falando sobre perdão, liberação de perdão. E eu quero ler na Bíblia Sagrada uma palavra, mas ainda falando sobre o perdão, nesse início de ano, claro, importante abordarmos o assunto, porque sem a prática de perdão, como eu já disse nesse domingo aí, ou de liberar perdão, pode-se nascer uma rivalidade entre irmãos biológicos, carnais, e por que não dizer entre nossos irmãos dentro da igreja. Pode-se ocasionar, na falta de perdão, que os irmãos entrem em rivalidade uns com os outros. Lidar com rivalidade entre os irmãos é o que a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina sobre esses assuntos. Por isso que é importante estarmos liberando perdão, estarmos amando uns aos outros, estarmos cumprindo o Salmo 133, ó, e com suave é que os irmãos vivam sempre em união. Como base desta palavra, eu me dirijo ao livro de Juízes, capítulo 9, do verso 1 ao 6. Presta atenção na base bíblica que vamos usar para trazer a nossa breve reflexão nesta manhã abençoada de segunda-feira. Abimeleque, filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles, e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou a sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo ao cidadão de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados, evadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos.
filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque como rei. Ainda dá para entender nesses 6 versículos do capítulo 9 de Juízes que houve algum tipo de rivalidade para que Abimeleque subisse ao trono como rei. Me dê aí um pouco da tua atenção para que possamos falar sobre esse tema. Lidar com uma rivalidade entre irmãos. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? É uma pergunta e eu já começo a te responder. Preste atenção, me escute aqui. A rivalidade entre irmãos, queridos e amados, remonta quase no começo dos tempos, começando com os 2 primeiros irmãos mencionados nas Escrituras Sagradas, Caim e Abel. Encontramos outras rivalidades na Bíblia entre irmãos, veja bem, incluindo Ismael e Isaac, filhos de Abraão, Esaú e Jacó, Lia e Raquel, José do Egito, lembra, e seus irmãos, e o próprio Abimeleque e seus irmãos. Em cada caso, essa rivalidade levou um ou mais irmãos a tomarem uma atitude pecaminosa, veja bem, e mal aconselhada. Rivalidade, o nome já é complicado. Rivalidade é uma disputa por tronos, por cargos, por posições, e isso acontece muito entre irmãos biológicos e muitas das vezes dentro da igreja. Deus, queridos, deseja que os irmãos vivam em harmonia e amor uns com os outros. Salmo 133, 1 diz para nós: ó, quão bom e quão suave é que nós, irmãos, biológicos ou não, vivamos unidos, com amor fraterno, harmônicos uns para com os outros. O amor fraternal, queridos, é usado como exemplo de como os crentes, veja bem, devem tratar uns aos outros. Hebreus 13, 1, 1 Pedro 3, 8, daqui a pouco eu vou ler. Mas sabemos, no entanto, que nem sempre vivemos de maneira que a rivalidade entre irmãos existe. Irmãos e irmãs discutem e brigam entre si, mantêm e se enganam uns aos outros e muitas das vezes tratam uns aos outros horrivelmente. Deus não se agrada. O que diz Hebreus 13, 1? Permaneça o amor fraternal. Que possamos pedir ao Senhor. Aqui eu já libero uma palavra para você, que você ore, que peça ao Senhor para que haja fraternidade, ou que haja amor fraternal dentro da sua família, de pai para com filho, de irmãos entre irmãos e até com nossos irmãos na igreja. 1 Pedro 3,8 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entreavelmente misericordiosos e afáveis. Deus gosta da união. Deus gosta que nós quebramos todo tipo de rivalidade que porventura possam vir de encontro a nossas vidas, com nossos irmãos carnais, com nossos irmãos dentro da nossa membresia, dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja. O trabalho dos pais, queridos, é criar filhos para serem semelhantes a Cristo. Por isso, devemos observar Jesus para aprender o que ele disse ser importante sobre como nos comportarmos e como tratarmos uns aos outros, o nosso próximo, o nosso irmão. Jesus disse, veja bem, que os 2 mandamentos mais importantes eram amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, 36 ao 40. Sabemos que Jesus, vou ler, sabemos que Jesus pretendia que o próximo se referisse àqueles que são próximos a nós e que ninguém está mais próximo do que nossos próprios irmãos e irmãs biológicos.
A casa deve ser um lugar onde os filhos queridos aprendam a amar uns aos outros. O amor cobre todas as transgressões, Provérbios 10, 12, inclusive as causas de rivalidade entre irmãos. Olhe bem o que diz a palavra de Deus em Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Outras concordâncias dizem entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, que é: amarás o teu próximo, o teu irmão, como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ainda Provérbios 10, 12 que nós citamos, olha o que diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Veja bem, vai me dando mais a sua atenção aí. A rivalidade entre irmãos é o assunto que nós estamos falando, como que a Bíblia decifra, como que a Bíblia nos orienta a fugir, a não viver com esses comportamentos de rivalidade entre os nossos irmãos, carnais ou não. A rivalidade entre irmãos pode se originar de quê? Do ciúme, do egoísmo e da parcialidade parental, real ou percebida. Olhe bem, a rivalidade entre Caim e Abel, que nós já citamos em cima, parece ter sido causado pelo quê? Pelo ciúme de Caim sobre a aceitação do sacrifício de Abel. Gênesis capítulo 4, verso 3 e 5 narra essa história para nós. A rivalidade entre irmãos assassinos da família de Jerubal foi causada pelo desejo egoísta de Abimeleque de governar como rei. Foi como nós lemos, usando como base dessa palavra, no capítulo 9, do verso 1 a 6, do livro de Juízes. Depois você pode meditar. Houve assassinatos de irmãos. Houve rivalidade para que Abimeleque pudesse subir ao trono. Olha como isso é forte. Rivalidade entre filhos de Jacó foi alimentada pelo favoritismo de Jacó a José. Gênesis 37, do verso 3 ao 4, depois você pode ler. As causas da rivalidade ou das rivalidades entre irmãos queridos podem ser superadas pelo quê? Pela bondade, respeito e, claro, amor. Se tiver amor, não tem rivalidade, não tem confusão. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, eu vou ler daqui a pouco para você, mas presta atenção. Os pais devem insistir que seus filhos tratem uns aos outros como? Com gentileza, respeito e, acima de tudo, amor. E os pais devem fazer o mesmo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. Amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha aí o perdão fazendo parte dessa palavra sobre rivalidade. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, as Escrituras Sagradas, quando eu digo as Escrituras, eu digo a Bíblia Sagrada, nos ensina como nos relacionar uns com os outros. Efésios 4, 31 a 32 aborda vários comportamentos negativos para evitar, olha bem, comportamentos positivos para cultivar. Vou ler de novo. Efésios capítulo 4, depois eu quero ler os versículos para você. Veja bem, Efésios capítulo 4, 31 e 32 aborda vários comportamentos negativos para evitar e comportamentos positivos para cultivar. Eu estou repetindo para que você entenda, mas olha o que diz a Bíblia, em Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo
vos perdoou. Olha aí o perdão fazendo parte da nossa palavra, da nossa reflexão. Filipenses capítulo 2, 3 e 4 ainda também é muito útil e diz assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Palavra profunda que fala profundamente em nossos corações. Não se ache maior do que ninguém, para que não haja rivalidades, para que não haja ciúme, para que não haja ira, para que não haja falta de amor, falta de perdão entre os irmãos carnais, biológicos e também entre os nossos irmãos da igreja. Terminando aqui, eu digo para você que o relato de José e seus irmãos envolve inicialmente a rivalidade entre irmãos carnais, baseado na inveja e no ódio. E algumas coisas horríveis acontecem com José. Por quê? Por causa do ciúme, por causa do ódio, por causa da rivalidade. O que seus irmãos fizeram com ele? Venderam ele e lá na frente Deus o abençoou. Veja bem, no entanto, a história tem um final feliz. De fato, a história de José acaba sendo sobre o amor fraterno, o perdão e a bondade e soberania de Deus. Do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, você poderá ler com mais tempo para conhecer melhor a história. Como José trata os seus irmãos no último capítulo de Gênesis, é um bom exemplo de bondade, humildade, amor. Aonde tem amor, humildade, bondade, aonde tem bondade, humildade e amor, não tem lugar para rivalidades, nem dentro de casa, com irmãos biológicos, nem dentro da igreja, com os irmãos, com os membros e congregados. Guarde esta palavra. Estamos falando esta semana sobre liberação de perdão. E Deus tem nos dado esta palavra para você lidar com a rivalidade entre os irmãos. O que a Bíblia diz sobre o assunto? É o que nós acabamos de explanar, o que nós acabamos de lhes informar sobre a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta oportunidade para poder falar aqui nesta manhã, nesta nossa reflexão matinal, sobre esta palavra que não soa muito bem, chamada rivalidade entre os irmãos. Dá-nos a capacidade para passar por cima disso, para liberar perdão, para vencer os momentos difíceis nesse tempo de crise, nesse ano novo que se inicia, que nós possamos acabar com todo tipo de rivalidade dentro do seio da nossa família, na nossa casa, entre os nossos irmãos e dentro da igreja. Nos guarda, nos livra de todo mal, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção. Amém. Fiquem com Deus.